Pois então, dentro das nossas conexões está essa questão do treino, a questão da habilidade para os novos desafios, para essas novas formas de você enfrentar desafios e principalmente recuperar. Mas para recuperar esse enfrentamento tem que passar por um processo de resposta que depende, portanto, de uma questão de qualificação, de uma questão estratégica para se aplicar aquela prática, né? Ou seja, uma tática, ela só pode ser bem sucedida se ela for testada e retestada e todos os detalhes dela forem reorganizados. Na primeira vez que você promove uma estratégia, depois você define uma tática e na hora de aplicar a tática, você tem que testar. Principalmente se essa tática for interagir multiagencial, ou seja, tiver multiagências respondendo a ao mesmo desafio, ao mesmo impacto. De maneira que esse processo é um processo complexo, assim como se nós fizermos aquela analogia da escola de samba. Ou seja, numa escola de samba, quando nós temos várias alas, né? Então tem o mestre-salas, tem o porta-bandeira, tem a banda, tem as baianas, tem as crianças, né? Tem o samba do pé. Muito bem, então cada ala dessa, ela não é treinada naquele encontro de ensaio geral, né? Ninguém faz um ensaio geral a partir do primeiro momento. Então você tem que usar essa analogia de que também numa resposta a um evento um episódio indesejável de grande magnitude, né? Seja ele de causa natural ou deliberadamente provocado pelo homem, haverá necessidade de você fazer uma resposta e possivelmente de usar recursos. Então esse é um termo que eu volto a explicar, ou seja, recurso significa pessoal qualificado com equipamento adequado. Isso é um recurso, eu não digo, eu preciso de um recurso mecânico, de um recurso financeiro, de um recurso humano, não, eu digo um recurso, onde estão incluídos todos aqueles elementos para formar um recurso para compor aquela ala. Então, qual é o recurso de uma ala? Eu preciso dos mestres-salas. Portanto, se eu tenho porta-bandeira, eu tenho aquela ala que ela puxa. De maneira que nós temos, portanto, que levar em consideração que dentro de um recurso existem uma série de elementos que já está definido como aquele recurso. Portanto, quando nós fazemos a analogia de que o treino tem que ser feito a partir de elementos, primeiro, treinar, qualificar as pessoas e padronizar o vernáculo, ou seja, se os fonemas tiverem interpretação diferente, como eu falei, recurso, mas que recurso? Recurso humano, recurso animal, recurso mecânico? Não, recurso. Portanto, quando nós falamos um determinado vocábulo, nesse vocábulo inseta um pensamento, cujo pensamento está todo aquele contexto. Então, quando nós qualificamos essas especificidades, nós estamos qualificando eles e depois temos que colocar o ensaio geral. E aí não vai o ensaio geral de todos aqueles detalhes, mas de cada grupamento vai juntar um primeiro com o segundo, a banda, digamos, esteja presente em todas. Então tem um tipo de procedimento, um tipo de resposta, um tipo de recurso que está sempre presente. E, portanto, ele vai se adaptando aos diversos níveis de grupos que vão ser qualificados. E isso é especialmente verdade quando nós pensamos em defesa civil, com o bombeiro, com o SAMU, com a polícia, a guarda municipal, com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal, com a polícia rodoviária federal, com a polícia estadual rodoviária. Então, cada grupo desse, ele vai ter que ser treinado, qualificado, mas ele tem que adotar um vernáculo, um tipo de comunicação comum. Essa comunicação comum é que vai possibilitar que se possa interagir e todos estarem dentro do mesmo ritmo para alcançar o objetivo traçado pelaquela estratégia para aplicar uma tática e a tática ter sucesso. Muito bem. Então, isso é um desafio.
Mas não é um desafio impossível, tanto é que estamos fazendo analogia com uma escola de samba do Rio de Janeiro, que agora já tem escola de samba também em São Paulo, e na Ilha da Madeira, é um dos melhores exemplos de escolas de samba, a exemplo dos cariocas. Então essas questões significa, desde que eu possa fazer o desenho daquilo que eu preciso para responder ao tipo de desafio. Mas quais são esses desafios? Bom, eles são inúmeros e eles têm formas, inclusive, daquelas que nós nunca pudemos prever. Mas eu tenho que estar preparado para aquilo que eu nem posso prever que existe. Sim, essa é a versatilidade exigida para o século XXI. Haja vista o que aconteceu com a pandemia, haja vista o que aconteceu com as Torres Gêmeas, haja vista o que aconteceu com os rescaldos do Katrina. E, portanto, ou seja, se vocês não lembram, o rescaldo do Katrina foi quando gangsters se apossaram dos bens humanitários, daquilo que tinha sido doado, e subjugou a população, subjugou aqueles materiais, aquilo que havia sido entregue, e a mesma coisa aconteceu no Haiti. Então, quando nós temos um evento que rompe a estrutura social e que coloca, portanto, aqueles mais resilientes e que acabam se apossando, isso por quê? Porque a população comum deixou de ser, ficou sempre à mercê de receber recurso, de receber ajuda, seja do SAMU, seja do bombeiro, seja da polícia. Mas é aí que está a diferença. Se nós tivermos a competência, a qualificação para responder nos primeiros momentos, e esses primeiros momentos podem ser de minutos, quando é o caso de uma parada cardíaca ou uma lesão, um trauma qualquer, ou de dias, quando aquilo que vai faltar, água, vai faltar energia elétrica, vai faltar segurança pública, o trânsito fica interrompido, não se pode tomar providências que não seja subsistir, sobreviver naqueles primeiros 3 a 5 dias. Esse é o ponto da questão da resiliência mínima de um cidadão para não sair para o vizinho pedindo ajuda sem saber quem é o vizinho. Porque grande parte das pessoas moram em condomínios e vão num elevador lotado, solitárias, porque não se comunicam entre si, não sabem quem mora na porta do lado, nem quer saber. E isso tudo vai criando vulnerabilidades para essas famílias, para essas pessoas. Porque você ou vai pedir ajuda e é subjugado, ou alguém vem te pedir ajuda e te subjuga. Então nós temos que saber quem são e de que maneira nós vamos interagir com quem não sabemos quem é. E esses são os desafios e nós estamos fazendo as conexões entre as agências que estão qualificadas e que têm idioma próprio, que têm vernáculo próprio, que têm formação própria. Quando elas tentam se comunicar, também ocorre interferência. Daí um vai querer chamar de capitão, o outro vai querer chamar de chefe, o outro vai querer chamar de superintendente, principalmente quando isso está dentro de uma organização como uma empresa da indústria minerária, ou da indústria de celulose, ou qualquer que seja o tamanho da indústria, pequena ou grande, ou petroquímica, de maneira que essa é um grande desafio. E nós vamos continuar com as nossas conexões, vamos montando esse quebra-cabeça e depois vamos descendo aos detalhes de cada quebra-cabeça, em que são vários e, portanto, cada um deles tem um significado, pode ter um significado para si, como pode ter um significado para o outro e não tem para si. E de maneira que, na medida que nós percebemos aquilo que pode se encaixar na nossa realidade, nós podemos, então, começar a pensar na frente. E é isso que nos trouxe até aqui, ter a capacidade de antever, ter a capacidade de abstrair. Por isso que a ciência das emergências é uma ciência e arte. Ciência, porque tem rigor, porque tem método e tem um objeto, cujo objeto está no futuro. Estando no futuro, está na nossa capacidade de abstrair. E, portanto, é arte. Não é um objeto, uma maçã do Isaac Newton, e sim aquilo que nós queremos perceber. E eu preciso ter equipamentos, ter materiais, ter habilidades para lidar com algo que eu não sei o que vai ser. Mas quando ocorrer, eu tenho que responder. Parece fora do normal? Isso é impossível? Não, não é impossível. O século XXI trouxe isso e várias pessoas já entraram nisso. Os australianos, neozelandeses, os japoneses, os ingleses, os canadenses, os americanos, grande parte dos norte-americanos, não todos, mas já está avançando. E um dos principais pontos, as telecomunicações para poder nos orientar. E nós temos que confiar nas telecomunicações, mas nós não temos um centro de telecomunicações com competência de sentir o cheiro de quem está chamando. Portanto, nós temos que pensar nisso daí nos diversos ambientes e nos diversos desafios para fechar vulnerabilidades. Sou Randolfo Fonseca,
estamos nas conexões. Obrigado pela sua participação. Até breve.